Saúdo o presidente da Câmara, Pedro, também aos nobres colegas vereadores, uma saudação especial. Quero também saudar a todos que aqui vieram, indiferentemente das suas posições, dos seus cargos. Muitas pessoas amigas, conhecidas, não vou enumerar a ninguém, mas muito obrigado pela presença de todos vocês. Eu vou tecer, nessa noite, um pequeno comentário aqui, uma opinião minha, referente também, conforme já dito aqui pela excelência vereador Ronaldo Pull, da eleição finda na data de ontem, 28 de outubro. Nós tivemos ontem, talvez, uma das mais acirradas, ou se não a mais acirrada eleição do Brasil nos últimos anos, no ponto de vista ético. O vereador Ronaldo dizia agora há pouco, peço desculpas ou perdão, não entendi a palavra, quando ele disse, por vezes nós exageramos nas redes sociais. E é bem por isso que eu digo e repito, de que de fato foi a eleição onde faltou muita ética. Desde um atentado ao candidato presidenciável, que quase o levou à fatalidade, e até mesmo a inúmeras discussões fúteis, medíocres, tolas nas redes do Brasil afora. Mas não cabe a nós aqui querer julgar, dizer que é certo ou errado, mas eu acho que nós temos que entender, porque nós mesmos fomos participantes desse processo, Marechal como um todo. E quero dizer de que eu entendo. Nós vivemos um momento, e não faz tempo, nós viemos da maior recessão da história do Brasil. Nós vimos e viemos, e digo isso com bastante carinho a toda a população de Marechal que nos ouve, nós viemos de um momento onde uma quadrilha inteira, através da Lava Jato, foi desmascarada, foi desmartelada. Logo após isso, viu-se um grande líder brasileiro, e por que não dizer, um dos maiores líderes da América Latina ser preso. Nós vimos a sua sucessora sofrer um impeachment. O povo brasileiro, logo após o impeachment, sem poder participar ativamente, exceto ver lá as negociações do parlamento, da Assembleia, a não ser isso, foi o que nós fizemos, mas pós isso nós vimos Michel Temer assumir a presidência da República, também sendo investigado, e só se segurou no poder até hoje, graças às emendas parlamentares, bem negociadas. Então não cabe aqui nós acharmos culpados, mas eu quero dizer que eu entendo. Eu entendo, Ronaldo, que por vezes nós exageramos sim. Mas é porque o povo brasileiro estava sedento, Portinho, sedento por mudanças. O povo brasileiro queria mudança. Isso estava fervilhando dentro dele, e essa foi a saída que eles encontraram, que nós encontramos. Se um ano atrás, qualquer um de nós aqui fosse dizer de que 2 anos, 3 anos, vou dar um tempo maior então, qualquer um de nós fosse dizer que Bolsonaro seria presidente do Brasil, seria chamado de louco. Se há 2, 3 anos atrás, alguém dissesse em bom tom, de que ele vai ser presidente do Brasil, com partido nanico, como é chamado na gíria, sem dinheiro, sem ter líderes regionais, estaduais e até mesmo nacionais, com certeza seria internado num hospital psiquiátrico, porque todos dariam risada. Mas hoje, 29 de outubro de 2018, isso é fato. Bolsonaro é o presidente do Brasil. Podemos achar vários motivos, cada um tem o seu. Alguns podem dizer que o candidato
do PT, a vice, eram fracos, outros podem dizer que foi o poder econômico, outros podem dizer que é a rede social, enfim, cada um tem lá o seu motivo, e é importante agora, nesse momento, fim da eleição, eu acredito que é de fato nós valorizarmos e, principalmente, saber entender que a opinião de cada um é a opinião dele e próprio. A verdade é que já em 2014, nós víamos na televisão, principalmente na Rede Globo, quando se falava notícias semanais. 7 ônibus apedrejados e incendiados em Florianópolis. 2, 3 dias depois, vândalos queimam 5, 6 ônibus no Rio de Janeiro, Belo Horizonte. Na verdade, lá, colegas, pessoas de Marechal, lá estava nascendo uma sementinha. De pessoas que estavam descontentes com o que estava ocorrendo, com o que viam, e não queriam ficar simplesmente de braços cruzados. Essas pessoas queriam fazer algo, e o fizeram. Se foram mal interpretados pela imprensa, não sei. Talvez se fossem, de fato, ir lá pedir o que eles almejavam, onde eles queriam chegar, talvez eles iriam dizer exatamente isso. É para chamar atenção. Não distante disso, não vou aqui dar uma aula de história, mas não distante disso, mais ou menos na mesma época, nasce lá o Movimento Brasil Livre, e depois disso várias e várias situações ocorreram, a tal ponto de que no ano passado, não, digo, esse ano, a greve ou paralisação dos caminhoneiros foi a gota final. Foi nessa paralisação que o povo brasileiro, que a sociedade do Brasil descobriu que dá para fazer a diferença, que dá para sonhar alto, que dá para chegar a um extremo que poucos imaginavam. O sucesso daquela paralisação foi graças à rede social. E talvez isso justifique hoje, 29 de outubro, Bolsonaro eleito presidente do Brasil como um fato. Não quero ser aqui pessimista. Votei, e votei com muito orgulho. E não vou dizê-lo só depois que ele ganhou, porque era óbvio, era quase que certo, queria, embora que no fundo nós tínhamos medo. Mas eu quero também não ser nada pessimista. Dizer que ele vai fazer milagres, acredito que não. Dizer de que ele vai tirar num primeiro momento o Brasil da lama, resolver o problema do brasileiro? Também não. Tal qual, de repente, um pai de família endividado até o pescoço, que não tendo mais saída, procura ajuda, procura uma consultoria para querer sair do vermelho, do buraco, e quando ele lá, talvez chegando, ele é orientado de que isso terá um preço, de que ele vai sentir na própria pele, de que ele vai ter que cortar, que ele vai ter que estancar algumas coisas, de que a própria família dele vai ter que colaborar. Talvez nesse sentido também, eu faça um paralelo, vai ser com o Brasil, onde cada um de nós vai ter o seu preço e vai ter que também dar a sua ajuda para nós termos dias melhores. Não é, talvez, o presidenciável dos meus sonhos, nem o de muitos rondonenses, mas o fato é de que nós queríamos mudança. E elas agora podem ocorrer. Mas não nos esqueçamos, Marechal, de que essa é apenas uma das batalhas dessa guerra. Tem muitas coisas que devem ocorrer, e é por isso que me faz crer que eu não quero ser nem um pouco pessimista. A reforma tributária não ocorreu, a previdenciária não ocorreu, 2, 3, 4 anos se falando e nada foi feito. Está aí o problema para ser resolvido. O investidor estrangeiro, sem vontade nenhuma de investir aqui, porque ele perdeu a esperança. Quem de vocês investiria naquela família que eu disse como exemplo? Você colocaria o seu dinheiro, sabendo que ela está endividada? Sem contar que o nosso déficit, o déficit público do Brasil é 90% do PIB. Então nós temos pela frente, sim,
ou ele tem pela frente, sim, grandes desafios. O primeiro, ele conseguiu, chegou lá. O segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, sucessivamente, eles vão ter que ocorrer e acontecer. Dessa forma, para terminar, eu gostaria de dizer a todos que estão nos ouvindo, ou que me ouvem nesse instante, de que eu, de fato, parabenizo a todos que se empenharam, mas a eleição é passada. Se todos nós queremos um Brasil melhor, que a partir de hoje, que a partir de amanhã, nós esqueçamos a eleição e nós todos vamos viver a vida que nós tínhamos antes, no sentido de ser um norte só. 55 milhões de pessoas trabalhando não vão melhorar. Ou são 208, ou são as 55 milhões de pessoas que votaram no Bolsonaro, as 40, e não tenho talvez os números corretos, as 46 milhões que votaram no Haddad, e assim por diante. E nós, cada um de nós, faz também a sua diferença no sentido de colocar um ponto final nisso, ou a briga vai continuar da mesma forma com que eu disse antes. É uma pena, pois uma das eleições, uma das piores eleições no campo ético foi essa daí. Ela passou dos extremos, a ponto de muitas pessoas nem entrarem na rede social, tamanha a burrice da discussão de alguns assuntos. Parabéns ao povo de Marechal, parabéns principalmente aos militantes que estavam nos grupos de WhatsApp, que foram fundamentais para essa conquista, muito bem organizados. Eu destaco aqui um amigo meu de escola, Alcenir, uma das grandes figuras que estavam na linha de frente, e desejo de fato que realmente nós tenhamos um Brasil melhor no amanhã, porque o povo brasileiro e cada um de nós merece. Isso posto, desejo uma boa noite a todos.